Antes de começar tudo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o DSC. O DSC, ele é um programa do Google Developer voltado... vocês conseguem me ouvir bem? Ah, ok. Sim. Ok. Bom, o DSC, ele é um programa do Google Developer voltado para as universidades, que tem o intuito de preencher o gap entre teoria e prática aplicada. Então, nós realizamos eventos, como palestras, workshops, voltado com o intuito de auxiliar os alunos e preencher esse gap. Bom, hoje, no DSC, a gente se juntou, esse é o primeiro evento em conjunto, vai ser o DSC UFG, juntamente com o IFCE de Fortaleza. E para a palestra de hoje, a gente tem uma convidada especial, que é a Thaísa Candela. Ela é programadora de formação, com experiência em desenvolvimento de software na Dextra, e Developer Relation em empresas como Wemi, iMaster, iFood e Impulso. Atualmente, ela é Dev Expert na Rockseat, além de professora de oratória na Escola Concare, professora de comunicação particular e professora de programação na Laboratória Brasil. Também atua como Community Manager, já tendo organizado mais de 13 conferências, mais de 100 meetups na liderança da comunidade do GDG Campinas, que é o Google Developer Group, e ela é embaixadora do programa Woman Take Maker. Thaísa, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de agradecer a Kaline. Eu e ela, a gente começou organizando. Ela é lead do IFC Fortaleza e sem a ajuda dela nada disso estaria acontecendo. O tema da palestra de hoje é o que é soft skill e hard skill? Síndrome do impostor, carreira e pressão. Thaís, é com você. Boa palestra. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Boa tarde. Joyce e Kaline, muito obrigada pelo convite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Vou colocar o microfone um pouquinho mais perto aqui. Tá melhor agora? Ficou ótimo. Perfeito. Bom, é um prazer gigantesco estar podendo compartilhar um pouquinho de experiência, conhecimento aqui com vocês e também poder aprender com cada um que está aí vivenciando uma etapa da vida, né? Algumas pessoas começando na área de tecnologia, começando os seus estudos no universo de programação. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de interação, então quem está aqui na sala com a gente, se puder ficar com a mãozinha aí no teclado para a gente poder ir conversando pelo chat, tá bom? E aí eu vou fazer no modo bem conversa, trazendo alguns pontos para vocês, e aí conforme vocês forem trazendo as dúvidas, a gente vai dialogando. Joyce, confirma para mim quanto tempo eu tenho, só para eu me organizar aqui direitinho. 1h30. 1h30? Uhum. Acho que dá para falar de bastante coisa, né? Perfeito, então. Bom, quem tá aí comigo? Vocês puderem escrever aqui no chat, por favor? Quem tá aí com a gente, escreve aqui no chat, só para eu dar uma olhadinha. Algumas pessoas mandaram mensagem ali, legal. Massa, perfeito, pessoal. Bom, vamos lá, então, síndrome do impostor, o que é essa tal de síndrome do impostor? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas vocês têm ideia do que é a definição exata dentro da psicologia da síndrome do impostor? Alguém aí tem ideia do que é? Síndrome do impostor ficou bem famosa nos últimos tempos, nos últimos, 2 anos talvez, vem sendo falado bastante, juntamente com uma outra palavrinha chamada burnout. Vocês já ouviram falar dessa palavrinha também? A síndrome do impostor, segundo a psicologia, deixa eu ver, o Paulo comentou ali, ó, acho que seria você se auto-prejudicar. Paulo, muito legal, ou alguma coisa parecida. Vamos lá então. É algo muito próximo disso. Segundo a psicologia, a síndrome do impostor é basicamente quando você não consegue encontrar qualidades em você. Você só encontra defeitos. Você só encontra pontos negativos a seu respeito. Alguém aí é assim? Alguém aí do outro lado? Porque tudo que eu faço é ruim, porque tudo que eu faço dá errado, porque tudo que eu faço você não consegue ver o lado positivo das coisas. E aí você faz o que o Paulo comentou ali, você começa a se auto-prejudicar, ou o que a gente chama dentro da psicologia de autossabotagem.
Então eu começo a perder oportunidades porque eu acho que eu não sou capaz. Eu começo a dizer não para situações das quais eu poderia crescer, das quais eu poderia alcançar novos patamares, porque eu simplesmente acho que eu sou incapaz de aprender aquilo. E aí eu tô vendo aqui nos comentários algumas pessoas falando, infelizmente eu sou assim, ou eu sou mais ou menos, ou eu sou exatamente assim, muitos defeitos, às vezes eu sou assim. E isso é relativamente, vamos dizer assim, comum, tá? Não se sinta sozinho, é super comum. Ou você ser uma pessoa completamente assim, ou você ser assim em determinados momentos. Principalmente quando tá difícil, né? Quando alguma coisa tá super difícil, não sei vocês, mas quando eu comecei a programar, eu me deparei com uma nova forma de pensar. A primeira linguagem que eu tive contato foi Pascal, né, Delphi. Comecei a programar em Delphi e eu pensei em desistir todos os dias. Todos os dias durante o primeiro semestre eu pensei em desistir, porque eu falei, gente, isso aqui tá difícil demais. Eu não sou capaz disso. Mas vocês podem estar se perguntando, ok, Thaisa, hoje você é DevRel, hoje você é uma programadora de formação, trabalhou com tecnologia, tem bastante experiência, tem anos de experiência na área, ou seja, você não desistiu, certo? E aí esse é o grande ponto. Quando a gente se depara com algo difícil, a gente precisa muito trabalhar aquilo que eu chamo de autoconhecimento, que é começar a entender de fato o que eu estou sentindo. Então, eu estou diante de uma linguagem de programação, de uma nova forma de pensar. E aí eu preciso identificar qual que é o problema de fato. O problema é que eu não sou capaz, assim, eu não tenho capacidade em mim de desenvolver essa habilidade. Ou o problema é que está muito difícil, porque é difícil para todo mundo mesmo. Ou, ainda, eu simplesmente preciso, talvez, me concentrar mais, ou talvez eu preciso estudar mais, ou talvez eu preciso fazer algo diferente para que eu consiga absorver melhor esse conteúdo. Ou porque, sei lá, a didática desse professor, dessa professora não é tão legal, talvez faça sentido eu dar uma pesquisada na internet e encontrar uma outra abordagem diferente desse mesmo assunto. Tá fazendo sentido para vocês? Antes de qualquer coisa, em qualquer situação, quando nós estamos nos sentindo inferiores, que é sempre a primeira reação nossa, a gente precisa entender qual que é a causa raiz daquele sentimento. De fato, é porque eu sou incapaz, ou tem várias outras possibilidades e variáveis envolvidas nisso aqui. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Então esse é o primeiro ponto. Quando nós nos sentimos inferiores em relação a uma situação, nós precisamos entender. Por exemplo, tem gente que chega pra mim e fala, Thaisa, acho que tecnologia não é pra mim não. Acho que programação não é pra mim não, porque tá tão difícil. Vocês percebem que nessa frase a gente já consegue identificar qual que é o problema? A pessoa falou, não é pra mim, que pode ser mesmo, às vezes não é pra pessoa, ela não gostou, às vezes ela não sente prazer fazendo aquilo. E estar muito difícil são coisas diferentes. Ok? Só que ela colocou tudo isso numa frase só. Porque está muito difícil, não é pra mim. Sendo que uma coisa não é consequência da outra. Vocês imaginam que as pessoas que, por exemplo, trabalham numa Tesla da vida hoje, que trabalham, sei lá, construindo foguetes, vocês acham que foi fácil para eles aprenderem aquilo? Eles não nasceram sabendo aquele conhecimento, eles precisaram adquirir. Ninguém nasce sabendo nada, precisa passar um tempo, um período da vida adquirindo aquele conhecimento. E vocês acham que é fácil? As grandes referências que vocês têm na área de tecnologia, por exemplo, será que foi fácil adquirir? Será que, não, foi super suave, super tranquilo, a pessoa aprendia assim na primeira vez que ela via? O que vocês acham, pessoal? Não, né? Faz sentido? Só que no nosso dia a dia a gente não para pensar nisso. A gente não para pensar que as pessoas não nascem sabendo e que todo mundo precisou passar por um período de aprendizado. E esse período de aprendizado, assim que a gente ultrapassa, que a gente consegue vencê-lo, apesar de enfadonho, apesar de chato muitas vezes, né? Porque às vezes a gente não vê sentido naquilo que a gente está estudando. É super importante a gente entender que esse momento é o trampolim para que a gente chegue em patamares mais altos. Mas, de novo, a grande questão é qual que é a causa raiz do meu sentimento. E isso é autoconhecimento.
Autoconhecimento é eu me deparar com uma emoção, com um sentimento, com uma situação, e eu entender de fato o que está acontecendo, qual que é a causa raiz. De novo, é porque tá difícil ou porque não é pra mim? Deu pra entender com esse exemplo, pessoal? Deu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Paulo comentou, eu me cobro demais, nada está suficiente pra mim. Isso entra na síndrome do impostor? Isso pode entrar em síndrome do impostor, mas tem um outro nome pra isso que é perfeccionismo, né? Perfeccionismo é aquilo que te trava porque você quer o perfeito, você quer assim o melhor nível possível, e aí como você sabe que você não vai conseguir fazer a perfeição, muitas das vezes é impossível, aí isso te trava. Então é uma forma de você se sabotar também. Você deixa de fazer coisas porque não ficou perfeito. Então, isso é super... Por exemplo, eu conheço muita gente que fala assim, eu não vou prestar processo seletivo, por exemplo, para uma empresa, porque eu não vou passar. Mas, assim, você já está dizendo um não para você mesmo. Se você entra no processo de seleção, existe uma probabilidade de você receber um sim, faz sentido? Agora, se você nem prestar, você já recebeu um não. Você já tem um não. Porque você nem tentou. Certo? Então, o perfeccionismo, eu sou uma pessoa que sempre me cobrei muito, ninguém me cobrava nada e eu tava sempre, tirava 9,5 e eu ficava, não acredito. Que péssimo. Nossa, eu podia ter tirado 10 e tudo mais. Isso durante o colégio. Quando eu cheguei na faculdade, eu entendi que 5 era nota. Mas, enfim, algumas matérias era 7, né? Mas durante toda a minha vida eu me cobrava muito, demais, e eu sofria. E aí eu comecei a entender que, na verdade, o que eu precisava era aprender aquele conteúdo. Eu precisava, de fato, entendê-lo. A nota, de certa forma, é uma consequência e muitas das vezes você não vai tirar a maior nota possível, enfim. O ponto maior aqui, gente, só voltando no que eu falei logo no começo, é a causa raiz. O quanto a gente, de fato, entende a causa raiz daquilo que está acontecendo. Faz sentido, pessoal? Isso é autoconhecimento. Talvez uma das habilidades mais esperadas de profissionais do futuro e do presente é autoconhecimento. É você entender o que está acontecendo dentro de você e como que você vai agir em relação a isso. E aí tem uma teoria muito interessante em relação a como que o nosso corpo funciona, que é o seguinte: o nosso pensamento, ele gera um sentimento. Como assim, Thaísa? Sabe quando você lembra de alguma coisa muito legal que aconteceu na sua vida? De um momento muito bacana, de um lugar muito bacana, de uma música que você gosta muito, de uma pessoa que você gosta muito, e você fica feliz só por lembrar dela? Já aconteceu isso com vocês? Ou o contrário também, né? Você lembra de uma pessoa assim muito chata? Ou um local muito chato? Um momento da sua vida muito difícil? O pessoal até brinca, né? O flashback do Vietnã, né? E aí você vai ficando triste por causa daquilo, né? Então, é um pensamento que gera um sentimento. O simples fato de pensar em alguma coisa te faz sentir uma emoção, ok? Isso gera no seu corpo uma reação biológica que faz você sentir uma emoção e depois você sente a emoção. Quando você sente a emoção é inconsciente e é involuntária. O sentimento é quando você percebe a emoção, ok? Então, um pensamento gera um sentimento. O sentimento gera o quê? Uma ação. Sabe quando você acorda super mal, chateadíssimo, e vai para a escola, vai para o colégio, vai para o trabalho, por exemplo, e você começa a perceber que as suas atitudes estão diferentes? Você começa a perceber que talvez você está sem foco, você começa a perceber que talvez você começa a trocar as coisas, você começa a perceber que você não age da mesma forma? Vocês já viveram isso, pessoal? Comentem aí. Ninguém? Cecília colocou ali, sim, beleza. Legal. Então, é assim que o nosso corpo funciona. O pensamento, ele gera um sentimento. O sentimento, ele gera uma ação. E a ação reforça o pensamento. Então, por exemplo, quando as pessoas têm medo de falar em público, aí ela vai lá e fala em público, faz uma apresentação. E as pessoas dão risada dela, por exemplo. A ação dela ir falar em público gerou uma reação nas pessoas, as pessoas reagiram. O que aconteceu? Reforçou o pensamento dela de eu não sou bom nisso. Beleza? E aí a gente volta para esse ciclo. Pensamento, sentimento, ação. Pensamento, sentimento, ação. Pensamento, sentimento, ação. Ok? Nós somos assim. E por que eu tô dizendo isso para vocês, pessoal? Porque
autoconhecimento é super importante. Então, quanto mais você entende sobre como o seu corpo funciona, mais você consegue ter controle sobre o que está acontecendo em você. Faz sentido? Beleza? Massa. Então, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Então, primeiro a gente falou sobre o que é síndrome do impostor, né? Quando eu não consigo encontrar qualidades em mim e eu começo a me auto-sabotar, eu começo a fazer, a colocar empecilhos, por exemplo, eu queria tanto começar um canal no YouTube, vamos supor, não sei se vocês já tiveram esse desejo. Eu quero começar um canal no YouTube. Mas para isso eu preciso de uma câmera boa, né? Aí você vai lá e compra a câmera boa. Aí você fala, mas eu também preciso de um microfone bom, né? Aí você vai lá e compra um microfone bom. Mas ainda não é suficiente. Você fala, na verdade eu preciso de um computador bom, né? Um computador bom. E aí você sempre vai achando uma desculpa, ou seja, você vai se sabotando, você vai criando empecilhos para você não fazer algo que você poderia ter começado a fazer com o seu celular e depois você ir melhorando a qualidade gradativamente. Faz sentido? Então, de novo, o que é, como que a gente trabalha a síndrome do impostor? Entendendo a causa raiz. Quando eu quero, por exemplo, criar um canal no YouTube, e aí eu falo, eu preciso de uma câmera, eu preciso me perguntar, eu preciso mesmo de uma câmera? Ou é só uma forma de eu me sabotar e adiar algo que eu quero fazer? Ok? Assim também são com os hábitos. Eu quero mudar meu hábito, eu quero acordar mais cedo, eu quero fazer um exercício físico, eu quero programar 2 horas por dia, eu quero estudar, né, passar a ter um bom hábito ou deixar um determinado hábito, passa por você se perguntar, por que eu não faço esse hábito hoje? O que me impede? Como eu estou me sabotando de fato? Ok, pessoal? Então essas são pequenas perguntas que, enquanto eu falo para vocês, eu espero que vocês estejam conectando com coisas da vida de vocês. Coisas que vocês estejam passando, por exemplo, coisas que vocês já passaram, e como que vocês podem trabalhar isso, tá? Então, tudo certo até aqui sobre a síndrome do impostor, o que ela é, como que ela funciona em nós? Tudo certo? Massa, perfeito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, comentário, fiquem à vontade de colocar aqui no chat que eu tô lendo, tô acompanhando tudo, tá? Massa. Ok. Então, vocês podem me perguntar, tá bom, Thaís, entendi o que é a síndrome do impostor, Thaís, entendi que eu faço isso toda hora ou de vez em quando. Eu fico me sabotando e perdendo oportunidades que aparecem na minha vida. Às vezes você pode estar se falando isso do outro lado, tá? Como que a gente trabalha isso então, Thaís? Bom, existem algumas formas que eu consigo enxergar. A primeira delas é o seguinte, quando... Voltei. Minha internet acho que deu uma caída aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, estamos ouvindo. Massa, agora que a gente ia falar da solução, né, a Thaís Sakai, como assim? Bem no exato momento. No exato momento, né? Massa, então vamos lá. Bom, a primeira coisa é que quando a gente está se sentindo inferior às outras pessoas, em geral, por que a gente se sente inferior? Porque a gente está se comparando, né? É o primeiro ponto. A gente só se sente inferior a alguma coisa quando a gente faz comparações. Então, gente, o primeiro ponto prático aqui pra gente. Para de se comparar com os outros. Pode parecer algo relativamente difícil, né? Porque querendo ou não, sei lá, você tá no mercado de trabalho, você vai, em geral, olhar para as outras pessoas, às vezes se inspirar, admirar as pessoas e tudo mais. Mas isso não precisa ser uma comparação. Tem gente que manda mensagem pra mim, por exemplo, e fala, caraca, eu quero chegar onde você chegou, eu quero ser como você, quero saber falar como você, quero isso, quero aquilo outro, como você. E aí eu sempre respondo pra essa pessoa brincando e falo assim, cria uma meta mais agressiva, né, pelo amor de Deus. Porque eu sou e cheguei onde eu cheguei porque eu vivi exatamente os caminhos que eu vivi. Não tem ninguém no mundo que vai ser uma Thaísa. Ninguém. Assim como não tem ninguém no mundo que vai ser uma Joyce Silva. Assim como não tem ninguém no mundo que vai ser a Kaline. Assim como não tem ninguém no mundo que vai ser igual você. Porque a sua jornada, a sua trajetória é única. Quando a gente entende que a nossa trajetória é única e incomparável, gente, por experiência própria,
a gente começa a viver de uma forma tão mais leve, que a gente começa a perceber que a gente não tem que chegar onde o outro chegou. A gente não tem que viver a vida que a outra pessoa vive. A gente para de olhar para a grama do vizinho, porque eu tenho que cuidar da minha grama. Ok? Eu até costumo dizer para as pessoas que quando a gente está olhando para a vida dos outros, para a jornada dos outros, a probabilidade da gente tropeçar é grande, porque a gente não está olhando para o nosso caminho. Faz sentido, pessoal? Estão me acompanhando? Então, a primeira coisa prática, quando você estiver pensando sobre a sua carreira, sobre a sua jornada, perceba se você não está se comparando com os outros. Porque assim como tem gente que olha para mim e gostaria de trilhar uma carreira, uma jornada como a minha, né? Sei lá, eu posto lá que eu fui pro Google I.O. 2 vezes com tudo pago pelo Google. As pessoas olham e falam, caraca, eu também quero, porque eu... tal. Mas só pra vocês terem uma ideia, se eu quisesse de fato me sentir um nada e um ninguém olhando para a carreira de outras pessoas, eu, no ano passado, tendo ido pro Google I.O., tive o prazer de conhecer o escritório da Netflix, um escritório de engenharia na cidade de Los Gatos. E lá, na verdade, eu fui recebida pelo primeiro brasileiro a trabalhar no Spotify. O primeiro brasileiro a trabalhar no Spotify me recebeu dentro do escritório da Netflix, almocei na Netflix, e hoje ele é engenheiro lá na Netflix, engenheiro. E não sei se vocês sabem, a Netflix só contrata sênior. Então, assim, o cara é o cara de programação. Se eu quisesse me comparar com ele, eu poderia ficar a viagem toda triste porque eu não trabalho na Netflix. Vocês acham que eu fiz isso? Não. Porque eu estava feliz de estar tendo contato com uma pessoa que é muito bem sucedida profissionalmente, que tem problemas como todo mundo tem, que tem dificuldades como todo mundo tem, né? É casado, tem um filhinho, enfim, e compartilhou um pouquinho da vida dele comigo, teve uma jornada para chegar até ali. E nisso tudo, eu tive o privilégio de ter acesso a ele e absorver um pouquinho da vivência e do conhecimento dele. Então, eu não estava olhando para a vida dele de modo comparativo à minha. Eu estava olhando para a situação privilegiada que eu estava tendo de me conectar com ele e absorver a experiência que ele teve na jornada dele. Tá fazendo sentido, pessoal? E é isso que eu quero trazer principalmente para vocês no primeiro ponto. Quando vocês olham para a história de alguém, e todas as vezes que eu palestro, por exemplo, sobre a minha jornada, o que eu quero sempre deixar para as pessoas não é que no final elas tenham aquela sensação de caraca, nossa, eu quero ser como a Thaísa. Eu quero que elas terminem, depois da minha fala, que elas saiam de lá falando caraca, agora eu quero sair daqui e construir a minha própria história. Do meu jeitinho. Chegar no local onde eu vou chegar. Faz sentido para vocês, pessoal? Isso tá fazendo sentido? Por que eu pergunto se faz sentido para vocês? Vocês devem ter percebido que eu uso muito essa frase, né? Faz sentido? E é o meu jargão. Eu uso faz sentido o tempo todo. Porque toda mudança de hábito, mudança de comportamento, segundo a ciência social, não sei se vocês já ouviram falar do Pedro Calabres, ele é um PhD em mudança de comportamento. Ele fala que você não muda um comportamento se você não entender. Então tudo que eu estou dizendo aqui para vocês precisa fazer sentido na cabeça de vocês. Porque se não fizer sentido, não transforma a vida de ninguém. Ok, pessoal? Então você só vai deixar a síndrome do impostor quando você entender o que é a síndrome do impostor e por que deixar de se comparar, por exemplo, é uma ação válida. Certo? Até aqui? Então, vamos deixar de nos comparar com as outras pessoas, ok? Posso contar com vocês? Para isso? Não precisa olhar para a pessoa que está lá num patamar diferente de você e falar, caramba, eu sou um lixo. Mas olhar para a sua jornada e falar assim, ok, eu estou num outro momento de jornada e tive oportunidades diferentes que essa pessoa. Mas o ponto é, o que você está fazendo com as oportunidades que você teve? Às vezes as oportunidades são diferentes. Eu tive oportunidades diferentes do que o cara que trabalha na Netflix. Não, sem comparar se é mais, se é menos, se é melhor, né? Eu conheço gente que estuda em Harvard, eu conheço gente que estuda em Stanford, eu conheço gente que estudou em Oxford, eu conheço gente que trabalha no Google, conheço gente que trabalha no Facebook, conheço gente que trabalha na Apple, sou muito próximo de pessoas que trabalham em grandes empresas. Ou seja, se eu quisesse eu poderia me sentir um lixo, mas eu não me sinto. Por quê? Porque eu estou olhando para a minha história. E o que eu estou fazendo com as oportunidades que eu tenho até aqui, que eu tive até aqui.
Então, é essa a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. A primeira forma de combater a síndrome do impostor é parando de se comparar com os outros e olhando para a sua jornada e o que você pode fazer de melhor dentro do que você tem de possibilidades. Posso ir para o próximo? A Yasmin comentou ali, anotando tudo. E a Karen falou, vamos tentar. Então, beleza. Tentar já é um ótimo primeiro passo, certo? Bom, vamos lá então. O segundo passo é, se a gente acha, não sei, vocês acham que vocês sabem pouco? Se eu falasse assim, Karen, Yasmin, Lucas, Ana, eu vou dar 10 minutos aqui para vocês compartilharem um conhecimento que vocês têm. Vocês pensariam, nossa, que legal, quero compartilhar? Ou vocês pensariam, eu não sei nada que dê para compartilhar com alguém, eu não sei nada útil? O que vocês pensariam? Se eu falasse, Joyce, pra você falaria assim, não, eu não tenho nada pra compartilhar, eu não sei nada. O que vocês falariam? Qual das duas opções? A primeira ou a segunda? No meu caso, seria a segunda opção, assim, como a Yasmin falou, depende, mas geralmente a gente pensa na segunda opção. A gente sempre pensa, eu não sei nada, eu não tenho nada útil pra passar pros outros, né? Eu não tenho nada pra compartilhar com as pessoas. Tô vendo aqui, a Cecília falou isso também, o Marcelo também. E isso é super comum, tá, gente? Quando eu entrei, só pra vocês terem uma ideia, só esse ano, um ano de pandemia, eu praticamente, a única viagem que eu fiz esse ano foi semana passada, porque a gente fez o evento do Dual lá na Rocket City, eu fui uma das apresentadoras, então eu fui lá pra Santa Catarina. Essa foi a única viagem do ano. Todas as minhas outras apresentações foram online, e foram pelo menos 135 esse ano. 135 em um ano. Um ano. E foi muito engraçado, semana passada, quando eu recebi uma mensagem, eu vou até abrir aqui pra vocês, depois eu até envio pra vocês, se vocês quiserem ver. Tem gente que olha pra mim hoje e fala, caraca, professora de comunicação, palestrante, né, e tudo mais, tá falando aqui pra gente, a Thaísa nunca teve dificuldade de falar em público, a Thaísa nunca teve medo de falar em público, né? É isso que vocês pensaram, né? Assim que eu entrei, foi isso, né? Ou a primeira vez que vocês me viram falando, né? Ou vocês entram lá nos meus stories e eu tô super tranquila, falando com a maior naturalidade nos stories, contando os perrengues que eu tive com o voo há 2 dias atrás, tudo mais, beleza? Então todo mundo pensa isso. E aí, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acreditou muito em mim no começo da minha carreira e falou assim, que orgulho te ver há anos atrás cheia de vergonha de falar para 200 pessoas e hoje em dia você apresentando para milhares de pessoas. Se eu te falasse lá em, 2015, 2017 que isso ia acontecer, com certeza você duvidaria. E eu duvidaria mesmo. Porque, caraca, falar pra... Só pra vocês terem uma ideia, o evento que a gente apresentou teve 50 mil pessoas inscritas e 100 mil pessoas assistindo. Ou seja, eu estava falando para 100 mil pessoas. Gente... É gente demais, assim, você já bate, né, o coração já fica palpitando já, né? E presencialmente eu já palestrei para públicos de 2, 3 mil pessoas em eventos de tecnologia e tudo mais. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque eu pensava exatamente como vocês. Eu não tenho nada útil. Eu lembro que a primeira vez que me chamaram para fazer uma apresentação foi em um meetup que o palestrante não foi. E aí eles falaram, Thaísa, vai lá e apresenta o que você sabe sobre Android. Eu programava Android na época. Aí eu falei, gente, mas eu não sei nada de Android. Eu trabalhava com Android, eu tinha feito curso de Android, e eu falei, eu não sei nada de Android. E ficaram batendo pé, até que eu fui. E aí o que eu fiz? Eu apresentei como que funcionava o Android Studio, que é o ambiente de programação Android. Gente, de verdade, foi a primeira vez que eu falei em público. Isso faz poucos anos. Faz o quê? 4 anos atrás só. Primeira vez. Pensa numa pessoa nervosa. Abrindo o Android Studio, assim, olhando pra cara das pessoas, que eu falei, cara, se alguém fizer uma pergunta que eu não souber responder, ferrou. Né? Vão me vaiar aqui. O que vai acontecer? Meu Deus. Tava muito nervosa, muito nervosa. Resumo da ópera. Passaram-se 2 ou 3 anos dessa minha primeira apresentação, apresentando como que funcionava o ecossistema Android, a plataforma, né, ali do Android Studio, apresentando como que funcionava construir uma tela, coisa básica, mas pensa num negócio básico de tudo. Eu tô numa campus party, e aí chega uma menina pra mim, que eu não lembrava dela. Ela chega e fala, oi, Thaísa, tudo bem? Você lembra de mim? Daí eu falei,
não, tipo, não lembro. E aí ela pegou e falou assim, Thaísa, eu estive naquele meetup onde você falou sobre Android, há 2 anos atrás. E hoje eu sou programador Android por conta daquele meetup. Aquele meetup foi suficiente para eu olhar e falar assim, eu quero trabalhar com isso aí. E hoje eu tô trabalhando numa empresa como desenvolvedora. E, ó, ponto importante, ela era de música. Ela era música, formada em música pela Unicamp e tinha ido no meetup para conhecer o universo de programação e tecnologia. Isso foi suficiente para ela decidir ir para a área de tecnologia. Como vocês acham que eu fiquei depois de um feedback desse? Ao longo desses anos, então esse foi um exemplo que eu trouxe para vocês, né? Ao longo desses anos eu fui percebendo uma coisa que eu quero muito que vocês entendam, que eu entendi a duras penas. É a frase da minha vida, gente. Ninguém é sábio demais que não tenha o que aprender e ninguém é leigo demais que não tenha o que ensinar. Tem alguma coisa que você sabe que alguém no mundo não sabe. Alguma coisa. Sei lá, eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto de... Sei lá, eu gosto de idiomas. De maneira aleatória. Eu sei um pouquinho de hebraico, por exemplo. Eu tenho certeza que alguém aí que está ouvindo não sabe o que eu sei de hebraico. Certo? Eu sei um pouco. E por pouco que seja, é alguma coisa que vocês não saibam. E eu tô falando de uma coisa que não tem relação com o nosso trabalho. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que vocês sabem que eu não sei. Vocês conseguem imaginar aí alguma coisa? Pensar em alguma coisa? E por que eu tô dizendo isso, gente? Porque quando eu achei que não sabia nada e apresentei o meu nada naquele evento, foi suficiente, foi o tudo de outra pessoa. O meu nada foi o tudo de outra pessoa. O meu básico de Android foi completamente inédito para quem está indo. E mudou a vida daquelas pessoas. Será que o básico que vocês sabem não pode mudar a vida de alguém também? Faz sentido? Profundo. A Ana mandou profundo. Ficou filosófico isso aqui. Então, pessoal, esse é o segundo ponto. Quer trabalhar a sua síndrome do impostor? Compartilhe o seu conhecimento. Porque a gente sempre acha que a gente não sabe nada, a gente nunca valoriza a nossa jornada, a gente nunca valoriza o que a gente já fez, a gente não valoriza os conhecimentos que nós temos, muitas das vezes porque nós não sabemos o que nós sabemos. É difícil saber o que eu sei, né? Porque você sempre se comparando com outras pessoas, você vai falar, eu não sei nada. Aí quando você olha para pessoas que talvez não saibam aquilo que você sabe, por exemplo, uma pessoa que sabe muito de desenvolvimento de sites, mas nunca mexeu com desenvolvimento mobile, por exemplo, eu sei mais de mobile do que ela. E ela sabe mais de web do que eu. Uma pessoa que sempre mexeu com IoT, com internet das coisas, eu sei mais de mobile do que ela sabe mais de IoT do que eu. Ok? A Kaline mandou ali, ó. Isso é paralisante. A comparação te paralisa, exato. Porque a comparação não te permite olhar e valorizar o que você sabe, o que você faz, ou o que você já fez. Ok, pessoal? Então, compartilhe. Quando você compartilha o seu conhecimento, você começa a ver na carinha das pessoas surpresa. Então, por exemplo, eu estou compartilhando com vocês algo que para mim é simples. Mas a reação de vocês me diz o quanto, de certa forma, tem coisas das coisas que eu estou falando que para vocês é inédito. Ou vocês já ouviram alguma vez, mas talvez não dessa forma. Ok, pessoal? Eu poderia muito bem, quando a Joyce e a Kaline me convidaram, eu poderia muito bem chegar para elas e falar assim, ah não, mas o que eu sei é muito básico. Porque tudo que a gente aprende passa a ser normal pra gente, não é? Não é óbvio pra gente? Mas o óbvio pra gente não necessariamente é óbvio pros outros. Então, primeira dica, vocês lembram qual foi a primeira dica para trabalhar a síndrome do impostor? Primeira dica foi? Quem lembrei? Deixa eu ver se vocês estão atentos, né? Vocês estão aqui comigo.
Não se comparar, parar de se comparar. Perfeito. Parou de se comparar. Agora que eu parei de me comparar, agora eu preciso entender o quanto o que eu sei precisa ser valorizado por mim. Eu não preciso que os outros valorizem. Eu preciso que antes eu valorize o que eu sei. Eu preciso valorizar a minha história. Eu preciso valorizar tudo que eu já passei. Porque só eu usei os meus sapatinhos, só eu andei a minha jornada. Ok? O segundo ponto é valorizar o meu conhecimento, exatamente. E para isso, muitas das vezes, é super importante compartilhar o seu conhecimento. Quando você compartilha, você começa a aumentar a sua percepção do quanto que você sabe é valioso. E não só valioso para as pessoas que não sabem, mas o quanto pode transformar a vida daquelas pessoas, como o exemplo que eu dei sobre o Android. E como que você pode fazer isso? Bom, você pode fazer isso através das redes sociais, né? Você pode criar posts, você pode fazer vídeos, você pode fazer isso na sua faculdade, você pode juntar pessoas da sua sala, por exemplo, e falar assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, eu montei uma apresentaçãozinha de uma matéria que eu tô com um pouco de dificuldade, até porque, não sei se vocês sabem, mas é comprovado cientificamente que quando você ensina, você aprende. Vocês já ouviram falar isso? Como que a gente pode colocar isso em prática? Então, pessoal, bom, tô com dificuldade aqui, vamos supor, tô com dificuldade em, sei lá, em mexer com banco de dados. Tô com dificuldade, de fato, assim, tá difícil entrar na minha cabeça. Quando eu pego e penso, se eu fizer uma apresentação disso aqui, o que vai acontecer quando você cria um conteúdo num determinado assunto? Primeiro, você vai ter que rever o assunto, né? Então, todas as vezes que você cria um artigo, cria um vídeo, cria uma apresentação, você revê o conteúdo. Primeiro ponto. Quando você revê o conteúdo, você está martelando na sua cabeça aquele conteúdo. Eu não sei se vocês sabem, mas a repetição é o que gera, de fato, memória, né? De determinado conteúdo. Por exemplo, se você quer aprender um idioma, não adianta você estudar 24 horas de um dia. Você tem que estudar espaçadamente, né? Você tem que dar tempo do seu cérebro assimilar. Então, quando você... teve aula de banco de dados. Aí passou um dia, 2 dias, tal, você fala, ok, vou pegar aquele conhecimento, eu vou ter que rever esse conhecimento. Ou seja, eu estou consolidando ele no meu cérebro, ok? Agora que eu estou consolidando ele no meu cérebro, eu estou revendo ele, para explicar para alguém, não basta eu explicar de qualquer jeito, certo? O que eu preciso? Eu preciso organizar minhas ideias. Eu preciso ver o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois, o que eu vou falar depois, como que eu vou concluir. Faz sentido, pessoal? Então, para eu vir falar aqui para vocês sobre síndrome do impostor, eu não revi o conteúdo, porque eu falo de síndrome do impostor faz um tempo. Mas as primeiras vezes que eu falo sobre soft skills, sobre síndrome do impostor, sobre hard skills, eu precisei rever o que eu já tinha falado anteriormente. Quando eu revi, eu falei, ok, como que eu posso organizar essas ideias? Como que eu posso falar primeiro? E aí que eu posso falar depois? Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui sobre o evento que eu falei de Android, eu trouxe no improviso. Eu não tinha me preparado para falar sobre ele. Mas conforme eu fui falando sobre o assunto, eu falei, caramba, é verdade, olha, teve um primeiro evento. Beleza, pessoal? Mas a estrutura básica de ordem cronológica ou uma ordem que faça sentido, quando a gente vai explicar para alguém, não adianta começar do final. Eu tenho que começar do começo. Eu tenho que fazer uma introdução, eu tenho que explicar o que são as palavras reservadas, né, as palavras técnicas, eu tenho que explicar o que significa, né? Então, se eu vou explicar sobre banco de dados, para alguém eu quero explicar o que é banco de dados. Beleza, tem que explicar primeiro o que é banco de dados, o que são dados, por exemplo, né? Como que a gente define o que é um dado, como a gente armazena esses dados, como que a gente organiza esses dados, ok? A Ana falou ali, eu precisava ouvir justamente a respeito dessa experiência. Perfeito, olha que legal. E aí, olha que interessante. A primeira coisa que eu quero falar sobre compartilhamento de conhecimento é, de verdade, gente, peguem um assunto qualquer, que vocês dominam ou não dominam, e se disponham a criar uma apresentação. Pode ser uma apresentação em texto, fazer um artigo sobre aquele assunto. Pode ser uma apresentação em slides, onde você tem que criar cada um dos slides para apresentar. Pode ser um vídeo, não importa. Eu quero desafiar vocês a pegar qualquer assunto e montar uma forma de apresentar e explicar ele para alguém. Quem topa? Quem topa o desafio? Comentem aí. Então, esse é o primeiro desafio que eu quero passar para vocês. Deixa eu só pegar o carregador do meu computador, que ele vai morrer. Então, esse é o primeiro desafio, pessoal. Massa, várias pessoas toparam. Muito bom.
E aí vocês vão escolher a forma que for mais agradável para vocês, tá? Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, vamos supor, tá? Qual que é a minha primeira dica para vocês, para construir esse conteúdo? E vocês podem fazer isso com qualquer coisa na vida, tá? Qualquer coisa na vida mesmo, que você queira, assim, aprender de fato, use isso aqui. Decidir o assunto é mais difícil. Bom, pode ser qualquer coisa. Eu estou estudando música e eu quero consolidar o meu conhecimento. Eu estou estudando idiomas e eu quero consolidar o meu conhecimento. Estou estudando programação e eu quero consolidar meu conhecimento. Estou estudando banco de dados e eu quero consolidar meu conhecimento. Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu quero estudar síndrome do impostor e quero consolidar meu conhecimento. Comunicação, não importa. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, peraí. Tá dentro da mala, a mala ainda tá fechada, que eu cheguei ontem de viagem. Massa, beleza. Então, qual que é o primeiro ponto? Eu tô falando isso pra vocês, e é engraçado porque eu não tinha me preparado pra falar isso também. Na verdade, eu tenho conhecimento, né, e aí eu trago pra vocês aquilo que faça sentido, conforme vocês vão comentando aqui no chat. Mas eu mandei isso pra uma pessoa que me perguntou exatamente isso lá no Insta. Thaís, eu tenho dificuldade de organizar minhas ideias. Eu falei pra ele, então vamos lá. Primeiro passo. Abre um documento ou pega um papel e joga tudo que você tem de conhecimento sobre aquele assunto no papel. Tudo. De qualquer jeito. Primeiro passo. Certo? Joga tudo, tudo. Sem ordem, sem... não importando o nível de aprofundamento. Coloca tudo lá, tá? Me deem um exemplo qualquer. Alguém que já decidiu qual que é o assunto. Coloca aí só pra gente conseguir falar de forma mais palpável. Coloquem aí no chat, alguém que já decidiu. Qual assunto que vocês vão falar? Deixa eu ver. Ciência de dados e Python, beleza. O bom é que os dois têm relação, né? Ciência de dados e Python. Com Python, né? Bom, vamos lá. Então, eu vou falar sobre ciência de dados com Python. E aí eu vou colocar tudo que eu sei sobre ciência de dados e Python. Tudo. Bom, vamos lá. Eu sei que ciência de dados é diferente, por exemplo, de análise, data análise, sei que é diferente de engenharia de dados, ok? O que mais que eu sei sobre isso? Bom, eu sei que ciência de dados requer alguns conhecimentos complementares, não basta saber programar. Tem que saber um pouco de estatística, um pouco não, né? Muito de estatística, tem que saber um pouco sobre o negócio, beleza? Então, eu tô jogando aqui tudo que eu sei sobre a área. E aí você vai jogando também, beleza. Eu sei que dá para programar em Python, eu sei que dá para programar em R. Certo, pessoal? Estão me acompanhando? Então, vai jogando tudo que você sabe. Tudo. Joga tudo. Beleza. Depois que você jogou tudo que você sabe nesse papel ou num documento é até mais fácil, né? Porque você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V e mudar de lugar. O segundo passo, pessoal, é organizar. Agora é o momento de organizar. É o momento onde você vai olhar para tudo isso, você vai colocar numa ordem. Só que assim, que ordem, né, Thaísa? É ordem cronológica? É ordem por importância? É ordem por blá? Não importa. A grande questão é, você só consegue definir a ordem se você tem clareza do que você quer passar. Como assim? Eu quero falar o que sobre ciência de dados? Eu quero explicar o que é ciência de dados? Aí a gente precisa ir para um maior nível de aprofundamento. Eu quero explicar o que é ciência de dados? Ou eu quero explicar alguma coisa específica dentro de ciência de dados? Eu quero explicar o que é machine learning. Eu quero explicar como funciona o TensorFlow. Eu quero explicar, beleza? Então, eu preciso decidir o que, dentro do livro do TED Talks, eles chamam de linha mestra. A linha mestra é o meu objetivo. Por exemplo, eu estou falando para vocês sobre como construir um conteúdo aqui, certo? Mas a minha linha mestra é clara. A minha linha mestra é síndrome do impostor. Então, por mais que eu fale sobre construção de conteúdo com vocês, o meu objetivo é como que a gente trabalha a síndrome do impostor e a pressão no mercado de trabalho. Deu para entender? O que é a linha mestra? A linha mestra é o meu objetivo. Se eu tenho um objetivo, eu posso seguir vários caminhos para chegar nele. Então, eu posso falar sobre síndrome do impostor e pressão de diversas formas. Provavelmente, se eu fizer uma próxima palestra sobre isso aqui, eu vou falar de outra forma, eu vou trazer outros exemplos. Mas a minha linha mestra, ela tem que estar muito clara para mim. Porque ela vai permitir com que eu não saia do assunto principal. Tudo certo, pessoal? Tá fazendo sentido?
Então, quem vai falar sobre Android ali, ó, a Ana falou, falar sobre Android, o João falou auto layout em iOS, a Kaline mandou ali a comunicação não violenta, o Leonardo Flutter, Paulo Magalhães, Revolução Francesa, Cecília Genética, Joyce, Economia Circular. Então, todos vocês que já definiram a temática, vocês precisam definir a sua linha mestra. Vou falar sobre a Revolução Francesa. O que eu vou falar sobre a Revolução Francesa? O que eu quero causar no meu público final? Qual que é o objetivo final? Ok? Qual que é o objetivo final? Eu quero trazer uma reflexão sobre como a Revolução Francesa foi importante. Beleza, você tem uma linha mestra. Agora, eu quero falar sobre como o Flutter é uma tecnologia interessante para se desenvolver multiplataforma, dadas as outras opções. É uma linha mestra. Eu quero falar sobre como o Android tem um market share de 80% aqui no Brasil e como que ele ganhou esse market share de 80% no Brasil. Por que o Android é o mais popular? Ok? Vocês entenderam o que é a linha mestra, pessoal? Comentem aqui no chat, por favor. Então, definiu o tema, jogou tudo o que você sabe sobre o tema no papel. Depois, define a linha mestra, que é o seu objetivo sobre determinado assunto, e agora a gente vai começar a organizar essas ideias. Então, você que tem dificuldade de organizar as ideias na hora de falar, esse treino ele é essencial para você aprender, para o seu cérebro começar a se acostumar com a ideia de organizar as ideias. Eu não sei se vocês são assim, mas tem muita gente que eu conheço que começa pelo fim. Aí daqui a pouco ela lembra uma coisa, daí ela volta pro começo. E aí depois ela vai pro meio. E aí ela se perde totalmente. Quem tá ouvindo ela já se perdeu há muito tempo. Eu não sei se vocês conhecem alguém que é assim. O Rodrigo comentou ali, ó. É como uma redação tem um objetivo claro. Exatamente. Quando nós vamos fazer uma apresentação, nós temos que ter um objetivo claro. Porque se nem nós sabemos o que nós estamos falando, o porquê que nós estamos ali, nosso público vai saber muito menos, gente. Então, de novo, por que a gente está falando sobre isso? Porque, voltando, síndrome do impostor é a sua condição de não conseguir identificar qualidades em você e começar a se auto-sabotar e perder oportunidades, certo? A primeira dica que eu dei foi pare de se comparar com os outros, porque isso vai te sabotar de uma forma, assim, absurda e você vai perder muitas oportunidades na sua vida. A segunda dica foi valorize o seu conhecimento e a sua jornada, só que para isso você precisa saber que o seu conhecimento, ele é válido. E para você saber que o seu conhecimento é válido, uma das primeiras formas que você pode fazer isso é compartilhando o seu conhecimento com outras pessoas. Como que eu compartilho meu conhecimento com outras pessoas? Bom, você pode fazer como eu estou comentando aqui, primeiro, até para você consolidar o conhecimento na sua cabeça. Então, primeiro, você vai definir um tema. Segundo, você vai escrever tudo o que você sabe sobre aquele assunto num papel ou num documento. Terceiro, você vai definir a sua linha mestra, qual que é o meu objetivo com esse conteúdo. Quarto, eu vou começar a organizar estrategicamente a ordem que eu vou falar sobre esses assuntos. Então, você pode, por exemplo, como foi falado ali, ciência de dados. Quem falou ciência de dados? Deixa eu ver aqui. O Wendel falou ciência de dados, Samuel Python. Então, eu quero falar sobre ciência de dados com o objetivo de falar sobre como entrar no universo de ciência de dados. Vamos supor, essa é a minha linha mestra. Agora eu começo a organizar as informações que eu tinha colocado anteriormente. Eu posso, por exemplo, começar a falar sobre quando nasceu esse termo ciência de dados, né? Ou eu posso começar, por exemplo, falando sobre os cursos possíveis de ciência de dados. Eu posso começar explicando o que é ciência de dados. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal, tudo que eu tô falando? Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu fiz, tá? Eu tô falando de forma prática, eu não tô falando de algo teórico que eu li num livro. Eu li livros a respeito desses assuntos até para confirmar se o que eu estava falando de fato tinha algum embasamento, né, na psicologia, na ciência. Mas eu estou compartilhando com vocês o que de fato eu fiz para conseguir superar e não ficar travada no meio do caminho, tá? Beleza, então compartilhar conhecimento, pessoal, é uma das principais formas de nós lidarmos melhor com essa questão. Vocês já anotaram aí as etapas? Tá tudo certo? Agora, o próximo ponto, pessoal, é o seguinte.
Eu não sei se vocês já receberam feedbacks. Opa, são 2 etapas? Bom, pode dividir em 2 etapas práticas, né? Que são as etapas de colocar tudo no papel e a segunda é de organizar, tá? Mas tem o ponto inicial de você definir o tema, que não precisa ser uma etapa, né? Pode ser só uma parte ali da primeira etapa, que é definir o tema, colocar tudo que você sabe sobre isso no papel, depois você definir sua linha mestra e, por último, você organizar. E aí, depois que você organizar, apresentar isso para alguém. Não precisa ser para 2.000 pessoas, tá? Não precisa ser para 50.000 pessoas. Pode ser para 1, 2 pessoas. Certo? Samuel perguntou, e se ninguém estiver interessado no que você tem para compartilhar? Bom, aí tem 2 questões. 2 questões principais. A primeira é que, algumas vezes... Imagina, você desculpa não, Rodrigo. A primeira é que eu comecei fazendo isso com os meus pais. As primeiras apresentações que eu fiz na minha vida, eu apresentei para os meus pais, que não são conhecedores de tecnologia, eles não são da área de tecnologia, e nem da área de comunicação. Mas eu apresentava para eles até para ver se o vocabulário que eu estava utilizando era um vocabulário acessível para quem não era da área. Tá? Então, e os meus pais ali gentilmente cediam o tempo deles para poder assistir o que eu estava falando e dar os feedbacks relacionados à percepção deles. Então, existe uma forma de você fazer isso num ambiente controlado, chamando seus amigos e amigas e explicando para eles qual que é o seu objetivo, que é você, de fato, superar esse sentimento de que você não sabe nada, tá? E tem também os ambientes como o DSC, que é o ambiente onde você pode vir e compartilhar um determinado conhecimento. Então, se você chega, por exemplo, nós como GDG, né, que é o Google Developer Group, é exatamente isso que a gente faz. A gente lança o que a gente chama de Call for Papers, que é um formulário, onde a pessoa pode submeter um conteúdo. E aí a gente organiza um meetup, um encontro como esse aqui, para as pessoas compartilharem o conhecimento delas. Ou seja, só vai se inscrever no evento quem se interessou pelo título e descrição. Então, o DSC é uma alternativa do GDG, só que para dentro das universidades. Então, a Kaline e a Joyce, elas vão organizar outros encontros onde vocês vão ter a oportunidade de compartilhar o conhecimento de vocês. Aí vocês fazem tudo isso que eu comentei aí como etapas e trazem aqui para o DSC para compartilhar com outros colegas. Certo, Kaline? É isso mesmo? Perfeito, perfeito. Respondi, Samuel, a sua pergunta? Então, eu costumo dizer, crie oportunidades para você compartilhar seu conhecimento. Sempre vai ter alguém. Pensa assim, quando eu fui para as redes sociais, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, ninguém vai querer saber dos assuntos que eu quero trazer. Porque eu não queria trazer assunto de programação. Eu queria trazer reflexões a respeito do impacto da tecnologia na vida das pessoas. Era isso que eu queria falar. Eu falei, nossa, quem que vai querer falar sobre isso, né? E também queria falar sobre comunicação. Que deve que vai querer ouvir sobre comunicação, né, na minha cabeça? Mas, gente, tem muita gente na internet. Tem muita gente nesse mundo, gente. Tem gente que vai se interessar pelo seu assunto. A gente costuma dizer dentro do universo de marketing que é como se fosse uma feira. A internet é uma feira. Você tem que encontrar o nicho, né? Então, se você de fato quer criar conteúdo, né? Hoje tem gente que me acompanha. O Rodrigo é uma pessoa que super acompanha as postagens que eu faço lá. Enfim, e tem um monte de dev que quer saber sobre comunicação, mas eu nunca imaginei que ia ter dev querendo saber sobre como melhorar sua comunicação. Então, cria o conteúdo e encontre uma oportunidade para compartilhar. Certeza que você vai encontrar alguém que vai querer saber sobre o assunto que você criou. Tudo certo, Samuel? Fala aqui se eu conseguir responder a sua pergunta, tá? Massa, perfeito, perfeito. E o outro ponto, gente, é que assim, ao longo da nossa vida a gente vai recebendo feedbacks. E muitas das vezes os feedbacks são negativos, né? Os chamados feedbacks negativos. Alguém chega para você, por exemplo, você entrou no mercado de trabalho e fala, você fez errado. Ou, você não está indo tão bem. Ou, sei lá, a própria nota que você tirou numa matéria é um belo de um feedback, né? Você tirou um 0, por exemplo. Esse é um belo de um feedback do quanto você não está sabendo daquela matéria. Ok? Então, na vida, a gente vai recebendo vários feedbacks a todo instante, né? Ou feedback de que a gente está indo bem, ou feedback de que a gente está indo mal. E no mercado de trabalho, isso tende a ser até mais formalizado, né? Tem empresas que têm
momentos de feedback. Então, feedback 360, todo mundo dá feedback para todo mundo, e o gestor dá feedback para quem ele é líder, ok? O Rodrigo colocou aqui, críticas desconstrutivas, né? E aí, gente, eu quero dar uma dica para vocês, porque essas críticas, elas tendem a aumentar muito a síndrome do impostor, né? Porque se alguém vem para você e diz que você é péssimo, por exemplo, você já se achava um péssimo, o que vai acontecer? Você vai falar assim, eu sou péssimo mesmo. Né? Eu sou um profissional horrível, meu Deus do céu, não tem salvação para mim, ok? Então eu quero dar uma dica para vocês em relação a isso. A primeira dica é, se vocês quiserem ler um livro a respeito disso, o meu workshop de feedback que eu dou em empresas é baseado nesse livro. Ele se chama Thanks for the Feedback, ou em português, Obrigado pelo Feedback, tá? Então, vou até escrever aqui no chat para vocês. E é um livro que ele fala como que nós, seres humanos, como que nós lidamos com o feedback. Por que que nós nos sentimos, de certa forma, ofendidos, chateados, e isso é biológico, ele explica lá bem, muito bem, o porquê que nós nos sentimos mal quando alguém chega pra gente e fala assim, não ficou bom não. Às vezes ela nem tá falando sobre você, ela tá falando sobre um trabalho, alguma coisa que você fez. E ela fala, não ficou bom não. A gente já leva, né, pro coração, assim, fala, caraca, nossa, essa pessoa não gosta de mim. Nossa, certo, pessoal, faz sentido? Você não se sente super mal quando alguém fala alguma coisa pra você nesse sentido? Críticas construtivas e tudo mais? Então, eu tenho algumas dicas pra entregar pra vocês em relação a isso, baseado na minha experiência, tá? Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Escrevam aqui no chat, por favor. Vamos lá, então. O primeiro ponto vão ter momentos onde as pessoas vão chegar e dizer pra gente que não tá bom. Ou que a gente não sabe. Ok? E aí, em alguns casos, gente, vai ser verdade. Em alguns casos, a síndrome do impostor, na verdade, não é uma síndrome do impostor. Às vezes, quando você tá se sentindo, por exemplo, caraca, eu não sei nada sobre aquele assunto, às vezes você não sabe mesmo. Nossa, às vezes, sei lá, eu tô me sentindo que eu não sou tão boa para aquela vaga. Às vezes você não é bom mesmo. Tudo bem. Como lidar com isso, né? Quando de fato a gente não é bom, quando de fato não ficou bom, quando de fato não tá legal. Porque de fato, às vezes não é síndrome do impostor, às vezes é realidade, é fato. Certo? Como que a gente pode lidar com isso? Mas... Oi? Pode falar? Pode. Mas tem que a gente vai definir. Porque, no caso, se a gente ficar muito também só rejeitando as críticas, achando que é só não ligo, a gente acaba ficando alienado, né? Um estoicismo levado às últimas. Fica tipo o Diógenes lá, um cínico, né? Fica só negando, nem aí com nada. E aí, quando que a gente vai saber a hora que é sério, que tem muita gente falando, então tem que ter pela quantidade do feedback negativo, né? Assim, né? Porque senão a gente acaba ficando alienado, né? A vida. Eu acho que você nunca tem que rejeitar um feedback. Naturalmente, a gente vai querer rejeitar o feedback, né? Quando a gente se sente ofendido com alguma coisa, a gente vai virar e falar assim, a pessoa que é o problema. Certo? A gente sempre vai ficar chateado com a pessoa, vai levar pro pessoal e tudo mais. A grande questão é que eu não acho que a gente tem que rejeitar feedbacks. Eu acho que a gente tem que analisar friamente feedbacks. Como assim, Thaísa? Bom, quando alguém chega para você e diz que o seu sistema está ruim, você construiu um aplicativo, um site e tal, o cliente chega e fala isso, por exemplo. Você está lá no mercado de trabalho. Seu chefe chega e fala assim, isso aqui não ficou bom. Talvez você, sendo uma pessoa com baixo autoconhecimento, você já vai ser reativo, né? Você vai virar e falar assim, claro que ficou bom, você que não valoriza o meu trabalho, nananana. Então, talvez você já tenha vivido alguma coisa, talvez em casa, por exemplo, né? Alguém vai, esse chão tá todo sujo aqui, você falou que passou pano. Claro que não, o problema é você e tudo mais. Beleza? Ok? Certeza que já aconteceu alguma coisa assim na vida de vocês. Só que quando a gente aumenta o nosso autoconhecimento e também maturidade com os anos de vida e tudo mais, a gente vai entendendo que aquele ponto que eu falei logo no começo, ele é essencial. Entender a causa raiz.
E aí, quando alguém chega pra gente e fala, esse site não tá bom, a gente não vai se sentir ofendido. A gente vai se perguntar, o que é não estar bom? Às vezes, a pessoa não gostou da cor e tá falando que o site tá ruim. Às vezes, a pessoa gostou de tudo, mas assim, tem um detalhezinho no rodapé que ela achou que poderia ser diferente. Mas a forma com que ela se expressou foi uma forma exagerada, que ela falou, tá tudo ruim. Ok, pessoal? Faz sentido? Então, nós precisamos ter a consciência. Alguém de nós, né, entre numa discussão, alguém precisa ser o lado consciente, pelo amor de Deus, senão a discussão vai continuar, né? A pessoa vai falar, o site tá ruim, você fala, não tá não, o site tá ruim, não tá não. Pronto. Qual que é o benefício de uma conversa dessa? Nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum se algum dos lados não for consciente. E que sejamos nós a consciência, então. Ok? Então, quando nós recebemos um feedback negativo, considerado negativo, que fala ou a respeito de nós ou a respeito de algo que estamos fazendo, nós precisamos ser críticos. Nós precisamos ser conscientes e entender de fato a causa raiz daquilo que levou a pessoa a falar o que falou. Então, ó, seu trabalho, você não é um bom funcionário. O que é não ser um bom funcionário? O que aconteceu de fato? Por quê? Porque ao entender a causa raiz da fala da outra pessoa, a gente pode, e aí, gente, ó, sendo bem sincera, essa é uma das chaves da minha vida. Para eu ter conseguido crescer tão rápido na minha carreira e estar bem hoje, por exemplo, financeiramente e tudo mais, porque eu entendi que os feedbacks é o que fazem a gente crescer mais rápido. Quanto mais rápido eu receber feedbacks em relação a algo que eu estou fazendo, antes eu consigo consertar. É o princípio da startup, por exemplo. Talvez você já tenha ouvido falar do fail fast, errar rápido para consertar rápido. Vocês já ouviram falar disso, pessoal? O modelo startup de empresa é um modelo onde você se arrisca muito, só que você erra rápido para acertar rápido. Certo, pessoal? Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Então, quanto antes alguém virar para você e disser que tá ruim, antes você consegue olhar e falar, não é que tá ruim mesmo? Ou, assim, eu acho que tá ruim, por que a outra pessoa tá achando ruim? Talvez ela tenha um motivo. E quanto antes eu souber qual é o motivo, antes eu consigo fazer um alinhamento entre a minha expectativa e a expectativa da pessoa. Então, pessoal, primeiro ponto. Quando a gente passa a entender que todo feedback, mesmo que o feedback, eu já recebi feedbacks, pessoal, que foram tóxicos, foram feedbacks tentando me destruir como pessoa. E a pessoa, assim, ela veio e falou algo horrível a meu respeito, como profissional, e assim, se eu fosse uma pessoa muito, com um baixo nível de autoconhecimento, essa pessoa poderia ter me matado minha carreira, por exemplo. Eu poderia ter desistido de tudo. Porque eu já estava há alguns anos no mercado, mas eu era relativamente nova. Eu ouvi aquelas palavras e a pessoa falou que eu não tinha futuro. Imagina você estar numa empresa e você ouvir isso de alguém. Você não tem futuro, não. Você é uma pessoa que não tem foco. Você não vai chegar a lugar nenhum. E olha, eu espero muito que não aconteça isso com vocês no mercado de trabalho, mas pode acontecer. E eu quero que vocês estejam preparados caso isso aconteça. E como você vai ficar preparado? Quando a gente se tornar mais forte. Quando a gente entender que todo feedback tem algum lado positivo nele. A gente só precisa encontrar. E que também, muitas pessoas, às vezes, elas vão te falar coisas para tentar te destruir. Quando eu ouvi isso, eu não aceitei de primeira. Eu fiquei triste, mas eu não aceitei de primeira. Eu olhei para aquela situação e eu utilizei uma coisa que eu costumo dizer que é o filtro. Todo feedback que você recebe, você precisa passar um filtro nele. Sabe qual que é o nome desse filtro, pessoal? Ele se chama identidade. Se a gente sabe quem a gente é, muitos feedbacks vão bater e vão voltar. Não voltar porque eu estou respondendo a pessoa,
mas vão voltar porque não vão entrar. Então, quando a pessoa chegou para mim, por exemplo, e falou assim, você não tem foco, porque eu era uma pessoa que gostava de vários assuntos e conectava esses vários assuntos, por ser uma pessoa muito interdisciplinar, né? Eu acho que vocês devem ver, né? Eu sou professora de oratória, eu sou professora de análise de dados, eu sou programadora, eu trabalho com developer relations, ok? Mas é tudo isso muito equilibrado e tudo se conversa muito bem. Ok? Eu consigo fazer tudo isso hoje e ter tempo livre para passar com os meus pais, para ler meus livros, para fazer um lazer. Eu consigo fazer isso hoje. Ok? A Ana falou, eu já ouvi isso. Então, eu ouvi isso no começo da minha carreira de uma pessoa que falou assim, você não vai chegar em lugar nenhum porque você não tem foco. Só que ele falou isso e eu ouvi aquilo e pensei assim, bom, me chateou, mas eu tenho foco. Eu sei qual que é o meu foco. A pessoa só não conhece. A pessoa só não entendeu qual é a minha carreira. Qual é o que eu estou trilhando. Então, isso é o que eu chamo de identidade. Esse é o filtro. Se eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo, a pessoa pode vir, falar alguma coisa, eu vou olhar para dentro de mim, entender se, por exemplo, alguém falou que o que você fez estava ruim. Será que você estava fazendo o seu melhor? Se você tiver plena convicção de que você estava fazendo o seu melhor, que não tinha nada que você poderia ter feito diferente, que não tem nada que você pode melhorar a partir de agora, então fica tranquilo. Agora, a fala dessa pessoa, ao mesmo tempo que quase me destruiu, mas não me destruiu porque eu tinha uma identidade, ao mesmo tempo foi um alerta para mim. Porque por mais que eu não tinha, que eu tinha foco, perder o foco era um risco, não era? Então, querendo ou não, teve um lado positivo. Que eu fiquei em alerta. Eu falei, caraca, eu tô numa situação da qual eu posso perder o foco rapidamente. E eu tenho que cuidar para não perder o foco. Deu para entender, pessoal? Todo feedback tem um lado positivo. Todo feedback ou vai servir de alerta, ou vai servir de ideia contrária. Ele vai servir de alguma forma. Só que se a gente, todas as vezes que nós recebemos um feedback, nós já estivermos com uma armadura, a gente nunca vai conseguir tirar o melhor de cada feedback que a gente recebe. Faz sentido? Ressignificar os feedbacks. Perfeito, exatamente. Pessoal, fez sentido o que eu falei sobre os feedbacks? Se não fez, eu posso explicar de outra forma. Mas eu preciso saber se ficou claro a ideia do feedback. Beleza, perfeito. Então, terceira dica para a gente lidar melhor com a síndrome de impostor. Aprender a entender que os feedbacks, todos os feedbacks que nós recebemos no nosso dia a dia, na nossa vida, eles precisam ser analisados friamente, como o Rodrigo mandou ali, né? Analisado friamente, né? Claro que nós somos seres emocionais. Nós vamos ficar chateados. Às vezes nós vamos chorar com alguma coisa que a gente ouve na nossa vida. E tudo bem, chora mesmo. Por que não chorar? Chora. Chega em casa, chora, fica triste. Né? Tem gente que fala assim, tem uma pessoa que mandou, como que é? Prestei para uma vaga e não passei, tô muito na bad. Mandaram para mim e pro Diego lá da Rocket City. E aí a gente respondeu, cara, curte a bad. Vive a bad. Vive, passa essa bad. Tudo bem, passa esse momento triste. Tudo bem, depois você levanta e continua a vida. É tipo um término de relacionamento. Não sei se vocês já viveram isso. Vai ficar triste? É óbvio que vai ficar triste. Não tem como terminar o relacionamento. Assim, na verdade, se você terminou o relacionamento e tá super feliz, é porque de fato você já queria terminar antes, né? Mas, tipo, se não, você vai ficar triste. Normal. Ok? Então, tá tudo bem. A questão é, você não pode ficar nessa bad pro resto da vida, né? Vai ter um momento onde você vai ter que parar e racionalizar o que aconteceu. Ok, pessoal? Então, alguma situação não deu certo na sua vida? Analisa ela friamente, criticamente. O que aconteceu? O que eu poderia ter feito de melhor? A gente não é perfeito. É óbvio que a gente tem pontos para melhorar. E aí a gente aprende e a gente usa todas as situações da nossa vida como maneiras de aprendizado e para a gente crescer. Imagina só, se todas as situações ruins da nossa vida a gente aprendesse com elas, a gente cresceria muito mais rápido. A gente aprenderia muito mais rápido, a gente amadureceria muito mais rápido. Se a gente olhasse para situações ruins e não apenas ficasse chorando por elas e lamentando, mas olhando e tentando entender onde foi que eu poderia ser melhor. Onde que eu poderia talvez ser mais prudente? Onde que eu poderia agir diferente?
fazendo sentido, pessoal? Eu acho que é um pouco pesada, né, essa parte assim, mas eu acho que ela é importante pra gente olhar pra vida como ela é. Porque a gente vai encontrar dificuldades na nossa vida. Eu não sei qual que é a história de vocês, mas eu vim de uma classe social super limitada financeiramente. Tipo, super limitada. Mesmo, assim. Meu pai tava contando agora de pouco pra gente de uma época onde o nosso único automóvel familiar era uma bicicleta. Meu pai vendeu ele por R$ 20 pra gente conseguir comer naquele dia. Porque a gente não tinha mais o que comer. Então, será que eu vivi essas situações e fiquei presa nessa situação? Ou eu olhei pra isso e falei assim, eu preciso sair desse contexto. Então eu vou estudar, então eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo que eu posso. Se de tudo não der certo, eu pelo menos fiz tudo que estava em mim. E eu consegui mudar a vida da minha família. Certo? Tá fazendo sentido, pessoal, pra vocês? Eu tô falando bastante coisa relacionada à minha trajetória. E aí vocês entendam e tragam pra vida de vocês, que pode ser uma história completamente diferente, tá? Perfeito, perfeito. Teve uma pergunta ali. Paulo Magalhães perguntou, como escolher um foco quando você quer ser tudo ao mesmo tempo? Boa, ótima pergunta, por sinal, viu, Paulo? Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de muita coisa, né? Eu tenho uma queda pela área de ciência de dados, só pra vocês terem uma ideia, assim, tipo, eu gosto muito de dados mesmo. Eu sou programadora, né? Trabalhei com desenvolvimento Android e iOS nativo, então eu construí aplicativos. Cheguei a trabalhar um tempo com back-end também, trabalhando com Node.js. Hoje eu trabalho com Developer Relations, né? Sou professora de comunicação, sou professora de análise de dados, etc. Tal. Só que tem uma questão. A gente só consegue, de fato, se tornar bom em alguma coisa quando a gente foca. Então, por mais que eu goste de muita coisa e hoje trabalho com muita coisa, eu tive que escolher um determinado momento focar em alguma coisa. Então, você quer se tornar bom programador? Foca em programação. Por mais que você goste de outras coisas. Tá? Então, teve um determinado momento da minha vida onde eu programava. Era isso que eu fazia, eu programava. Ia nos meetups, ia nos eventos de comunidade e tudo mais, mas eu programava. É isso que eu fazia. Minha vida era isso. Depois, quando eu fui estudar comunicação, por exemplo, eu já estava no mercado de trabalho, já ganhava meu salário, trabalhava lá, beleza. Fora do meu horário de trabalho, eu estudava comunicação. Eu estudava tudo que eu podia de comunicação, para ficar boa naquilo. Por quê? Quando a gente diz sim para uma coisa, a gente está dizendo não para outra. Por mais que você goste de muita coisa, eu imagino que você não queira ser medíocre em tudo. Certo? Você quer ser bom em tudo. Mas se você quer ser bom em tudo, você vai ter que escolher. E prioridade é uma palavra singular. Então você tem que ter uma prioridade. Por mais que nas suas horas vagas você estude outras coisas, no que você quer ser bom agora? Certo? Faz sentido, pessoal? Se você escolher estudar, e quando eu tô falando isso, de novo, eu tô falando do mercado de trabalho, né? Na faculdade, por exemplo, você vai ter que estudar um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí você precisa encontrar razão para isso, né? Eu sou uma pessoa, eu precisava saber por que raio eu tava estudando cálculo. Como que isso ia me ajudar na minha vida, né? Eu perguntava pros professores e tudo mais, e aí eles vinham e às vezes davam algumas aplicações, etc. Então, na faculdade a gente tem que estudar várias coisas, mas a gente sempre vai gostar mais de uma matéria do que outra. No mercado de trabalho, a gente tem a possibilidade de escolher algo que seja mais prioritário. Então, vamos supor que você se torna um bom dev. Aí você fala, ok, agora eu sou bom dev. Eu vou continuar estudando, trabalhando aqui, mas agora eu preciso melhorar minha habilidade de comunicação. Ou minha habilidade de gerir meu tempo. Então, eu vou precisar demandar tempo para poder aprender sobre isso. Ok? E se organizar, né? Se organizar é super importante. Então, o que eu vou... Por exemplo, tem muita gente que fala assim pra mim, Thaísa, eu preciso ser mais... Eu preciso organizar mais o meu tempo. Aí eu falo pra ela, então anota aí, ó, gente. Não sei se vocês têm problema de organização de tempo. A gente fala assim pra mim, Thaísa, eu queria ter mais do que 24 horas, porque eu queria tanto fazer muita coisa e não dá tempo e tudo mais. Então, a primeira dica pra vocês é, se você quer gerir melhor o seu tempo, primeiro você precisa saber como você está usando o seu tempo hoje. Você sabe exatamente quanto tempo você usa nas redes sociais? Você sabe exatamente quanto tempo você passa jogando? Você sabe exatamente quanto tempo você passa fazendo nada? Quando a gente começa a traquear, né, a rastrear exatamente o que a gente faz,
Eu cheguei a perceber que teve uma época que eu comecei a fazer isso. Então, hoje eu uso aplicativos que fazem isso para mim, tanto no computador quanto no celular. Então, eu sei exatamente quanto eu fico em cada uma das redes sociais, por exemplo. E tem hora que a gente entra na rede social e a gente vai com aquele scroll infinito, que passa horas e a gente nem percebe, né? Não sei se com vocês é assim também. Só que eu sempre achava que eu passava meia horinha. Eu fui perceber que tinha época que eu passava, 4 horas no Instagram. 4 horas do meu dia no Instagram. Só no Instagram. E, não era produzindo conteúdo no Instagram, era rolando feed de notícias. Era com página de humor, sabe? Era vendo as coisas que estavam acontecendo. 4 horas. E eu ainda tinha a audácia de dizer, eu não tenho tempo. Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa é, se eu quero melhorar a minha gestão de tempo, eu preciso entender o que eu faço com ele hoje. Porque quando você está fazendo uma coisa, né? Quando você diz um sim para uma coisa, você está dizendo não para outra. Ok? E por que a gente chegou no ponto de gestão de tempo e tudo mais? Bom, porque a gente saiu lá do feedback, né? De receber feedbacks e de colocar em prática a melhoria. Então, utilizar o feedback como melhoria contínua. E aí a gente, então, respondeu a pergunta ali do Paulo, como ter foco, né? Entendendo qual é a minha prioridade. A minha prioridade hoje, e esse é um ponto bem importante. Paulo, me fala aí se eu respondi sua pergunta, tá? Se eu não respondi, você pode me falar que eu tento responder de outra forma. Mas, basicamente, quando a gente escolhe um foco, tem muita gente que fala assim, eu ouvia muito, antigamente, antes de entrar no mercado de trabalho, pergunta de entrevista de emprego que é, onde você se vê daqui 10 anos? Não sei. Não sei, onde você se vê daqui 5 anos? Não faço ideia. Se alguém, de verdade, há 10 anos atrás, eu não tinha ideia de que eu estaria onde eu estou. Há 5 anos atrás, eu não tinha ideia de que eu estaria onde eu estou. Há 2 anos atrás, eu não tinha ideia de que eu estaria onde eu estou. Há 1 ano atrás, eu não tinha ideia de que eu estaria onde eu estou. E sendo bem sincera, certeza que quem há 5 anos atrás respondeu onde ela imaginava que ela estaria, ela não previu uma pandemia em 2020. Certeza absoluta. Por quê? Porque a vida depende de muito mais variáveis do que o nosso desejo, gente. De muito mais variável do que o que a gente espera, o que a gente imagina. Ela depende de muitas pessoas, de muitas circunstâncias que não estão no nosso controle. Então, ser protagonista da sua história não é ter o controle da sua vida. Eu não tenho o controle da minha vida. Mas o quanto eu, de fato, tenho autoconhecimento a respeito de quem eu sou e de como eu vou agir em determinadas situações. Quanto mais conhecimento eu tenho a meu respeito, quanto mais eu consigo gerenciar o meu tempo, ter controle sobre o meu tempo, ter controle sobre o que está no meu controle, né? Porque tem coisa que está no meu controle. O que eu faço do meu dia está no meu controle. Se eu passo 5 horas no Instagram rolando scroll, é meu controle. Se eu tenho um hábito ruim todo dia, se eu não cuido da minha saúde, está no meu controle. Agora, será que tudo o que está no meu controle, eu estou fazendo o meu melhor? Porque é isso que, no fim das contas, de fato, está nas minhas possibilidades. Todo o restante não está. O mercado de trabalho não está, se eu vou passar ou não numa entrevista não está, se vai ter uma pandemia ou não, não está, se vai chover hoje, não está. Faz sentido, pessoal, para vocês isso? E uma das coisas que vem como consequência ali do autoconhecimento é aprender a lidar com a tal da síndrome do impostor. Tá isso? Então quer dizer que tudo que você disse aqui pra gente significa que você nunca mais se sentiu incapaz, você nunca mais se sentiu um lixo diante de uma situação? Claro que não! A síndrome do impostor, né, no sentido mais leve da coisa, a gente não tá falando de uma síndrome de fato, né? Mas a sensação de impotência, gente, é uma sensação que acontece com as pessoas. A questão é, o que eu vou fazer depois que eu sentir? É igual a raiva. Você vai sentir raiva de alguém numa determinada situação. Se você vai lá e vai dar um soco na pessoa, é uma decisão, né? É uma decisão.
ou se eu vou, de fato, lidar com essa raiva e vou ficar aqui quietinha no meu canto, trabalhando, esse sentimento ruim, ok? Então, até você sentir que você é incapaz e tudo mais, beleza, isso vai acontecer. O resto da sua vida, tá? Diversas vezes. Mas o que eu vou fazer com esse sentimento? Aí entra tudo que a gente falou aqui até agora, né? O autoconhecimento, valorizar o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, as suas vivências, não se comparar com as outras pessoas. Então, tudo isso que vocês anotaram aí, de alguma certa forma, é o que vai fazer que quando vocês tiverem esse sentimento, vocês consigam se sentir plenos e satisfeitos, apesar daquele sentimento em algum momento ter vindo. Faz sentido, pessoal? Massa. Mais um pontinho só antes da gente... A gente já é 3h30, já, né? Mais um pontinho só. Que é uma das coisas que vocês tinham falado, né? Síndrome do impostor e pressão. Né? Como lidar com pressão. Bom, a gente poderia falar uma tarde toda aqui sobre pressão, porque tem vários tipos de pressão, né, que você pode levar. Mas um deles tem relação com feedback, que a gente já falou, né? Então, como lidar com feedback, entendendo que o feedback pode sim ser... a gente consegue extrair coisas boas de feedback, e vão ter vezes que as pessoas só querem te destruir. O que você vai fazer? Né? Eu vou tentar arrancar o melhor daquela situação, talvez eu vou ficar muito triste, mas nem sempre eu vou ter que aceitar tudo que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Principalmente quando mexe com a minha identidade. Lembra do filtro? A identidade como filtro? Será que eu sei que eu fiz o meu melhor? Será que eu sei se eu sou isso ou se eu não sou? Beleza? Então, ter um filtro, saber a sua identidade, é essencial para a gente aprender a lidar com feedbacks, que tem muita relação com a pressão no mercado de trabalho. Outro ponto. Muitas das vezes, a gente, como devs no mercado de trabalho, às vezes a gente pode trabalhar em empresas que fazem tudo muito de última hora, são desorganizadas, tá? Tipo, isso não é incomum de se encontrar, tá? E aí você pode acabar ficando no estado de pressão do tipo, cara, tem um mês para entregar uma funcionalidade e assim, não é tempo hábil para fazer aquela funcionalidade. Então, tudo depende muito do ambiente onde você tá, depende muito do time onde você tá. Mas algumas dicas que eu dou em relação a isso é a gente passar, de novo, entender que cada situação pode nos ensinar alguma coisa importante, tá? Então, por exemplo, deixa eu só ver se eu acho um negócio aqui. Por exemplo, quando a gente passa por um momento... Eu tive que quase trabalhar no Natal, num determinado ano, porque a gente tinha uma entrega para fazer. Aqui, ó. Aqui, achei. Eu tava querendo falar aqui, ó. A gente tinha uma entrega para fazer no Natal, que a gente ia acabar entrando no Natal, e não era a situação ideal. Só que muitas empresas vivem nessa situação que não é a ideal, tá? Então, assim, eu espero muito que vocês não trabalhem numa empresa assim, uma empresa que se organiza, né? Que seja sustentável, mas pode ser que vocês não trabalhem, tá? Isso pode acabar acontecendo. Então, o primeiro ponto é utilizar as oportunidades para se aprender, né? Então, cara, não deu certo, essa estimativa não deu certo, a gente disse que ia entregar em um mês, e assim, não foi viável. Então, a primeira coisa é aprender a aprender com essas situações. Entender que, olha, isso não foi o cenário ideal, então para a próxima vez a gente precisa melhorar. Que é o que a gente chama de melhoria contínua, né? Então, conforme a gente vai vendo que não tá dando certo, a gente precisa mudar. Em time que tá ganhando, em geral, a gente não mexe, mas em time que tá perdendo, a gente vai ser importante mexer, certo? Outro ponto. Quando você está em um time, vamos supor, equipe, você está aí na sua equipe e tem o TCC para fazer, não sei se estão nessa época de TCC. TCC para fazer e acabaram deixando para a última hora. Vamos supor, não sei se já aconteceu. Deixou para a última hora e tá todo mundo desesperado. Uma das coisas super importantes é que quando a gente, como devs, nós escrevemos código para a máquina entender, mas no fim das contas a gente não escreve código para a máquina, a gente escreve código para pessoas, e a gente trabalha com pessoas, a gente lida com pessoas. Então, até falando um pouco sobre soft skills, que são as habilidades interpessoais e intrapessoais, né, as relacionais, gente,
Não adianta querer ir para a área de tecnologia achando que não vai ter que lidar com gente. Vai ter que lidar com gente. Não adianta se tornar dev achando que não vai ter que se comunicar com pessoas. Vai ter que se comunicar com pessoas. Vai ter que vender sua ideia. Vai ter que defender o seu argumento de qual tecnologia utilizar ou de como implementar determinada funcionalidade. Vai ter que aprender a lidar com gente. Vai ter que aprender a gerenciar conflito entre pessoas do seu time. Principalmente se você for para a parte de liderança, mesmo que seja liderança técnica. Vai ter que lidar com gente que não é da área de tecnologia e vai ter que falar de forma simplificada, porque se você falar tecniquez com eles, eles não vão entender. Vai ter que se comunicar com gente. Vai ter que lidar com gente. Tá bom? Eu tenho muitos alunos de comunicação, que são devs, que chegam para mim e falam, cara, eu decidi por TI porque eu achei que não ia ter que falar com gente. Mas eu tenho que falar com o meu time, com o meu gestor, com o cliente, certo? Vai ter que falar com um monte de gente. Ok? Então, esse é um ponto super importante quando a gente fala sobre soft skills. Você está lidando com time quando você está trabalhando, por exemplo. E é super importante que no momento de pressão a gente consiga reunir o time e alinhar o sentimento de todo mundo. Por que isso, Thaísa? A gente não está falando de código? Matheus falou, isso vale para qualquer profissão. Perfeito. E, em geral, a área de tecnologia as pessoas acham que não tem, né? Porque a gente passa muito tempo na frente do computador, com código e tudo mais, mas como qualquer profissão. Claro que tem profissões que lidam mais. Um time de vendas, por exemplo, vai ter que lidar mais com gente, né? Vai ter que vender, vai ter que falar com as pessoas, entender como é que as pessoas funcionam mais. Mas a gente que é dev também vai ter minimamente que entender, ok? Então, quando você está num time, seja fazendo um TCC ou seja entregando um projeto, é importante que você se preocupe com as pessoas. Não só porque é importante que as pessoas estejam bem, mas porque isso impacta no resultado do produto que vocês estão fazendo. Uma pessoa que está mal emocionalmente, a tendência dela entregar uma funcionalidade mal feita é grande, não é, pessoal? Quando você está mal fazendo um projeto aí da faculdade, pode ser que você entregue um projeto ruim, porque você está mal emocionalmente, aconteceu alguma coisa na sua casa, porque alguém da sua família morreu, porque alguém da sua família está com Covid, por exemplo. Não é natural? Então, assim como você pode ficar mal e a qualidade do que você faz ficar ruim, é importante que você se preocupe com o time que você está inserido. Seja na faculdade, seja numa empresa, por exemplo. Então, se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor, tanto pelas pessoas em si, quanto pelo resultado daquilo que vocês vão entregar, porque isso pode muito impactar na qualidade daquilo que vocês vão fazer de entrega, ok? O sentimento de pertencimento dentro de um time e de tamo junto, ele é essencial para que as pessoas estejam juntas e continuem ali, apesar de, sei lá, né, ter que trabalhar até meia-noite, né? Porque isso pode acontecer, tá bom? O outro ponto é que todo tipo de pressão, primeiro, você não é a primeira pessoa no mundo a passar por pressão. Todo mundo já passou por pressão alguma vez na vida e vai passar, né? Então, o problema em si não é uma pressãozinha ou outra, de uma vez ou outra. O problema é isso se tornar padrão. Porque isso se torna insustentável. Eu conheço pessoas que trabalham em empresas onde é insustentável. É insustentável. A pessoa trabalha 12 horas por dia, todo dia, sendo que não é o horário dela. Mas por quê? Porque tá desorganizado, porque tá bagunçado, porque, enfim, de fato não é sustentável e tudo mais. E aí, enfim, óbvio que nesses casos, às vezes é necessário procurar um outro trabalho, uma outra empresa, porque você pode ter problemas sérios. E aí a gente chega no ponto do burnout. Gente, o burnout é algo muito sério. O burnout é um desligamento do seu cérebro, basicamente, né? Um desligamento entre aspas, no sentido de... Eu conheço gente que estava trabalhando e simplesmente apagou. A pessoa apagou. E ela não lembrava o que tinha acontecido, ela simplesmente teve um esgotamento cerebral, que é assim que se chama. Então, é super importante, gente. Assim como trabalhar, estudar é super importante, conquistar o seu salário, crescer na vida é importante, não adianta fazer isso de forma insustentável. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo, chegar na sua velhice e não conseguir curtir o dinheiro que você construiu ao longo dos anos, se você não tiver saúde. Então, eu já fui uma pessoa que trabalhava 18 horas por dia. Eu já fiz isso durante alguns anos. Me trouxe resultados ótimos.
né? Por exemplo, onde eu estou hoje. Mas eu não faria novamente. Fiz, não me arrependo, mas não faria hoje. Hoje eu não faria isso. Quando eu comecei a trabalhar remoto, eu comecei a ter uma vida muito mais sustentável. Todos os dias, gente, eu sou uma pessoa muito metódica, eu uso o Calendar. E eu coloco no Calendar tudo que eu vou fazer. Todo dia eu tenho pelo menos 4 horas livres do meu dia que não seja dormindo. Que é um tempo para mim. É o tempo para eu poder ler alguma coisa que não tenha relação com o meu trabalho. É o tempo para eu sentar na frente do teclado e ficar teclando nas teclas aleatoriamente, sem compromisso de eu tenho que aprender a tocar uma música, eu tenho que terminar esse livro. Não. Sem pressão, sem data, sem deadline. Preciso de 4 horas ali do meu dia, relax. Às vezes eu deito aqui na minha cama, né, que é o meu escritório, às vezes eu deito ali na minha cama e fico olhando para o teto sem fazer nada. Mas eu preciso disso. E você também precisa disso. Você precisa de um tempo para você conseguir, para que o seu... preciso estudar 24 horas por dia, seu cérebro nem consegue assimilar o conhecimento. É por isso que existem técnicas como Pomodoro, onde você faz um período de estudo e você faz um período de pausa, para que o seu cérebro consiga assimilar o conhecimento. Então não é frescura de mãe e pai. Né? Por mais que eles não tenham embasamento científico para falar isso, quando eles falam, dá uma pausa, vem tomar uma água, toma um café, dá uma levantadinha, né? Por exemplo, Forest, muito bom, eu já ouvi falar desse aplicativo, muito legal, é o da arvorezinha, né? Ele vai crescendo uma arvorezinha, é esse, né? Muito legal. Hoje em dia, gente, a gente está vivendo talvez uma das melhores fases do mundo, né? Onde a gente tem vários aplicativos, temos acesso a diversos conhecimentos. Tudo que eu estou falando para vocês, na verdade, vocês poderiam ter aprendido pela internet. Tudo que eu tô falando aqui tá disponível para todo mundo, mas às vezes a gente não consegue chegar nesse tipo de informação, né? Então, pessoal, a última mensagem, o último recado que eu quero deixar para vocês é que vocês consigam ter uma vida produtiva e sustentável. De novo, aí você está dizendo então que eu não devo, por exemplo, passar a noite trabalhando, estudando, porque vai ter uma prova, etc. Claro que não, faça isso mesmo, aproveita a sua energia. Eu sempre falo isso para as pessoas, tem que aproveitar enquanto eu tenho energia, daqui a pouco eu vou ficar mais velha e eu não vou conseguir, né, tipo, a idade já vai chegando, já vai sentindo dor nas costas, né, pelo amor de Deus. Então, vamos aproveitar sim a energia que a gente tem, né, essa energia, por exemplo, eu sou uma pessoa super noturna, passo a noite estudando, depois no dia seguinte, o que eu faço? Eu vou dormir às 8 horas. Eu não vou deixar de dormir ali o tempo que eu preciso, porque o fato de eu não dormir, e aí eu deixo até um livro aqui para vocês, chamado Why We Sleep, que explica por que dormir é importante, o que acontece no nosso cérebro quando a gente dorme. Não deixem de dormir, pessoal. Não sacrifiquem o horário de dormir de vocês. Não sacrifiquem a alimentação de vocês. Teve uma época da minha vida onde eu esquecia de almoçar. Dava 6 horas da tarde, assim, minha mãe mandava mensagem pra mim, e aí, Thaís, tá tudo bem? Oh, tudo bem, mãe, tá dela, você almoçou, deu? Eu esqueci. Porque eu tava tão ali no... Caraca, trabalhando, tá super legal, eu amo o que eu faço e tal. Mas, por mais que eu amo o que eu faço, se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir continuar fazendo o que eu amo fazer. Certo, pessoal? Então, o burnout é um desligamento, é um esgotamento mental, e eu espero muito que isso não aconteça com vocês. Eu não tô falando de tipo, mimimi, não tô falando disso, eu tô falando de fato de algo, procurem aí, burnout, é uma coisa que tem atingido muita gente, não é algo bacana, não se orgulhe de, em algum momento, falar que você teve burnout, porque não é algo positivo, na verdade só mostra o quanto você perdeu o controle das coisas, né? Então, infelizmente, hoje a gente tem muita gente vangloriando o sofrimento, muita gente vangloriando o trabalhar 24 horas por dia, mas não é assim que as coisas funcionam, gente. O sustentável é o mais difícil de se alcançar e é o que deveria trazer maior orgulho para as pessoas. E aí tem gente que usa aquela frase lá, enquanto as pessoas dormem, você está aí empreendendo, né? Não sei se já viram alguém falando assim, enquanto as pessoas dormem, você está aí estudando, enquanto as pessoas dormem, você está aí, né? Enquanto elas não vão alcançar outros patamares, você está aí. Só que enquanto elas estão lá também se divertindo, você vai estar numa cama de hospital. Pra que isso? Enquanto elas dormem, você tá na UTI. A gente não precisa disso.
A gente precisa buscar uma vida sustentável, né? E sucesso é algo muito relativo, eu sempre falo isso. Hoje, para mim, sucesso, a gente pergunta, Thaís, o que é sucesso? Né? Tipo, você chegou onde você queria chegar e tudo mais? E aí eu falo, gente, tem lugares maiores que eu quero chegar, eu tenho objetivos maiores, mas eu estou feliz onde eu estou. Como que pode, né? Você tem sonhos e objetivos, mas você estar feliz onde você está? É porque a gente tem que... A vida acontece na jornada, gente. A vida acontece agora. E a gente não sabe quando a vida vai terminar. Eu tinha um amigo que ele morreu aos 17 anos porque um aneurisma explodiu na cabeça dele. Ele caiu, bateu a cabeça e teve morte cerebral. Aos 17 anos. E eu nunca imaginei que alguém poderia morrer aos 17 anos. Pra mim só morria gente de 90 pra cima. E aí eu descobri que... Não. De verdade, gente, a vida acontece no caminho. A vida é agora. E aí tem gente que fala assim, Thaísa, mas eu tenho que chegar lá, eu tenho um objetivo. Tudo bem, mas a sua vida é o agora. Chegar lá é uma possibilidade. Então a gente tem que ser feliz hoje. Não espere nada para ser feliz. Seja feliz hoje. O que eu posso hoje analisar na minha vida para ser feliz, para ser pleno, para ser satisfeito? Porque a gente sempre vai querer mais. Mas se a gente for feliz hoje, a gente vai conseguir, de fato, olhar para as situações com mais criticidade. A gente vai conseguir olhar para as circunstâncias e encontrar oportunidade onde talvez, se você estiver muito afobado, você não consegue encontrar oportunidade. Se estiver muito ansioso, olhando assim para o que pode vir a acontecer, você não vai conseguir olhar para o agora. Beleza, pessoal? Então, é o que eu falei. A vida acontece no agora e o sucesso é relativo. Hoje, para mim, o meu sucesso é trazer orgulho para os meus pais. Quando os meus pais chegam pra mim e falam assim, Thaís, eu tô muito feliz por você. Meus pais assistiram os 2 dias de evento da Rocket City. Do começo ao fim. Tipo, não é a área deles. Mas poder receber dos meus pais, cara, a gente tá muito orgulhoso de você. Isso pra mim é sucesso. Tenho objetivos financeiros, profissionais, tudo mais? Tenho, mas pra mim isso é sucesso. Pode ser que pra outras pessoas seja... Eu tenho um amigo que o sonho dele é, antes dos 30, ter R$1 milhão. Isso é sucesso pra ele. Mas o que é sucesso para mim não precisa ser o que é para ele. Lembra da comparação? Nossas histórias são únicas. E se nós não valorizarmos a nossa história, pessoal, ninguém vai. Acho que é isso. Falei bastante coisa. Não sei se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto, mas eu quero desde já agradecer muito por esse período, poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Eu sei que eu falei muita coisa, qualquer dúvida que ficou, gente, vocês podem me chamar. No Instagram eu sou super acessível, as pessoas ficam até surpresas quando eu respondo, mas eu respondo todo mundo. Então podem me mandar as dúvidas de vocês, feedbacks também, amo feedbacks, independente de como seja esse feedback, me enviem um feedback de vocês, do que vocês acharam, do que falou com vocês, do que foi útil de alguma forma, tá bom? E fiquem à vontade aqui para mandar as mensagens de vocês, perguntas também aqui no chat enquanto nós estamos aqui. Mas é isso, gente, muitíssimo obrigada. Muito bom, Thaísa. Obrigada, Thaísa, pela palestra. Pela tua. E obrigada a todos pela participação. Eu acho que a gente não está por aqui. Eu acho que eu devo ter dado a saída. Mas eu posso finalizar. Assim, eu gostei muito do evento porque recentemente eu tive passado por comparação excessiva depois de uma espécie de burnout. Caramba. Assim, pequena. E depois, agora eu tô normal. Assim, eu acho que foi burnout não, senão eu estaria muito mal. Eu já fui um semi-burnout. Enfim, não façam o que eu fiz. E fiquem felizes. Eu quero agradecer a participação de todas. E o evento foi gravado no YouTube, se vocês quiserem rever depois ou compartilhar, pode mandar o link. Thaísa Canela, mais uma vez, eu agradeço muito por você ter aceitado a participação em evento do DSC. E é isso. A gente podia tirar uma fotinha? Sim. Eu Pessoal, uma foto, mas quem quiser mostrar o rosto, pode mostrar, eu vou tirar uma foto. Pessoal, vamos lá, quem quiser aí abrir a câmera pra gente postar depois nas redes. Aí, muito bom, muito bom. Obrigada, viu, gente? Sucesso pra vocês.